Meninos, bom dia. Aqui é a professora Nicole e eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado foi o período da história política brasileira em que o Dom Pedro I governou logo após a declaração da independência do Brasil. Então, teve início em 7 de setembro de 1822. Logo após a independência, a gente vai ter alguns conflitos em algumas províncias correspondem aos estados hoje, que não estavam aceitando a independência. Então, no primeiro momento, o Dom Pedro teve que se preocupar em organizar esses movimentos que estavam contestando essa independência. O Dom Pedro, que foi responsável pelo grito de independência ou morte, que foi quem fez, a independência do Brasil de forma oficial, vai ser coroado imperador com o título de Dom Pedro I. E como todos os países, logo no começo ele teve que buscar o reconhecimento internacional, porque o Brasil só seria realmente considerado independente se outros países aceitassem e reconhecessem esse movimento de independência. Então a gente vai ter como uma das considerações importantes para poder garantir esse reconhecimento o pagamento de uma indenização do Brasil para Portugal. Resolvido todo esse problema, a gente já tinha os Estados Unidos reconhecendo o Brasil como independente, a gente tinha a Inglaterra, a gente tinha Portugal. O Brasil começou a se organizar. Em 1823, foi organizada uma Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar a primeira Constituição do Brasil. Acontece que os liberais e os conservadores, que eram os grupos principais daquela época, eles vão divergir em alguns aspectos. Eles vão colocar o voto censitário. O que é isso? Você tem que ter uma renda mínima para poder ter direito ao voto. Mas o que vai acontecer? Uma das coisas que essa Constituição da Mandioca, que foi o nome que ela recebeu, uma das coisas que aconteceu e que fez com que o Dom Pedro não ficasse satisfeito é que ele estava buscando a descentralização do poder. Ou seja, estava tirando um pouco do poder central, um pouco do poder do imperador. Então a gente vai ter a Noite da Agonia. O Dom Pedro não vai aceitar essa limitação dos seus poderes. Ele vai fechar a Assembleia Constituinte num ato completamente autoritário e ele vai outorgar, junto com outros representantes do poder, uma outra Constituição. Então a Constituição da Mandioca ela não entrou em vigor. Dom Pedro vetou essa Constituição. Então ele fez a Constituição de 1824, que vai estabelecer o poder moderador, que é um poder que está acima dos três poderes. A gente tem poder executivo, legislativo e judiciário. E nesse momento a gente tinha um quarto poder, que era o poder moderador, que pertencia ao imperador. Então ele estava acima dos outros poderes. Foi mantido o voto censitário, que era uma proposta da outra Constituição, e foi determinado um certo controle da igreja sobre, ela passou a ser controlada pelo poder político, pelo governo. A gente vai ter dois grandes movimentos nesse período: a Confederação do Equador, que é um movimento separatista que vai acontecer em 1825 a 1828, e a Guerra da Cisplatina. Vamos sempre lembrar que guerra gera gasto e o Brasil ainda estava se estruturando economicamente, então esse gasto com a Guerra da Cisplatina foi muito alto e pior, perdeu a guerra e a Cisplatina transformou-se num país independente, que é o Uruguai. O Uruguai fazia parte do território brasileiro e agora é um país independente. Bom, a gente vai ter também a Noite das Garrafadas, que é um conflito entre os opositores e os portugueses, os opositores ao governo, representando aí mais os brasileiros. E aí todos esses movimentos, a questão do autoritarismo, a Confederação do Equador, que foi um movimento separatista, a derrota para a Guerra da Cisplatina, uma grande oposição vai fazer com que em 1831 o Dom Pedro I abdique, ele vai abrir mão do poder em nome do filho dele, que era o Pedro de Alcântara, que depois vai virar Dom Pedro II. Vai ter também uma questão da sucessão política lá em Portugal, que vai ser fundamental nesse sentido. E aí a gente vai ter o fim do primeiro reinado, quando ele vai abdicar ao poder. Ele abre mão, não quero mais ser o imperador do Brasil, agora o imperador vai ser o meu filho. Só que o filho dele tinha só 5 anos, não tinha a menor condição dele governar. Então vai ter início o período regencial, que é a matéria que a gente vai ver no nosso próximo PET. Como você sabe, estou sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida.
Mandem no privado. Bons estudos a todos e um abraço.